bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTERN em defesa da educação pública. E na última quinta-feira, os trabalhadores em educação realizaram mais uma assembleia e o tema principal foi a questão do retorno às aulas presenciais. Para conversar sobre isso, nós convidamos o coordenador-geral do SINTERN, professor Rômulo Arnaud. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. Então, primeira coisa que eu gostaria de saber de você é como é que está o clima da categoria diante dessa pressão para o retorno às aulas presenciais, mesmo nas condições em que nós nos encontramos na pandemia. Primeiro dizer, Leilton, que o novo decreto estadual, que foi publicado na última sexta-feira, na última quinta-feira, ele mantém as aulas no estado ainda de forma apenas remota, O que o governo apresentou foi um protocolo de intenções, um protocolo sanitário, de prevenção, mas sem estabelecer nenhuma data, e esse protocolo, ele traz um cronograma, uma sequência de ações para as aulas presenciais voltarem, mas sem estabelecer nenhuma data. E nós participamos do debate, da elaboração desse protocolo, e deixamos claro, nós enquanto SINTE, deixamos claro que nós não voltaremos às aulas presenciais sem que tenhamos a nossa categoria vacinada, sem que tenhamos um índice de transmissibilidade abaixo de 1, porque o que a gente vê hoje, ainda, é que a taxa de ocupação dos leitos críticos no Rio Grande do Norte está na casa dos 90%. Eu lembro que quando começou a pandemia, se falava que não é o ideal, mas que o aceitável era 60%. Aumentou para 70%, aumentou para 80%, agora nós estamos 90%, e mesmo assim os governos estão cedendo à pressão dos setores econômicos e estão flexibilizando. E aí, nós da educação, nós trabalhadores da educação, por toda a experiência que nós já vivenciamos, nas experiências que nós já tivemos aí nos estados, municípios que retornaram às aulas, e pelo índice de pessoas infectadas, tanto os alunos como professores, e de causa de morte, inclusive de alunos, mas também de professores, nós nos posicionamos em defesa da vida e vamos continuar reafirmando que nossa categoria, a nível de Estado, nós vamos nos manter com aula remota e nos municípios, e que os prefeitos, porque os prefeitos têm autonomia, pelo último decreto, de estabelecer a volta ou não, nas cidades onde a gente representa a nossa categoria, nós vamos fazer todo o possível, seja do ponto de vista político, da luta política ou dos instrumentos jurídicos, nós vamos fazer o possível e a defesa da nossa categoria. Essa luta, ela é nacional, Lá em Pernambuco, os trabalhadores da educação estão em greve, exatamente lutando pelo direito à vida, não se arriscar na sala de aula, não é isso, Rômulo? Pelo direito da vida, e não é a vida só dos trabalhadores da educação, que já seria mais do que suficiente, o motivo para que nós, do SINTE, defendêssemos. Afinal de contas, nós somos o sindicato que representa essa categoria, nós fomos eleitos para isso, para defender a nossa categoria, defender os trabalhadores da educação e defender a educação pública, mas em defesa da vida também dos alunos, dos pais dos alunos, porque, Leilton, as experiências, eu cito inúmeros exemplos, que eu falo de Mossoró, de escolas privadas que iniciaram as aulas e tiveram que paralisar, porque alunos, professores foram infectados. Então, é por isso, em defesa dos professores, em defesa dos alunos, em defesa dos pais dos alunos. Rômulo, os adversários do movimento da educação têm falado que se shoppings, o comércio, por exemplo, está aberto, por que não as escolas, O que seria a diferença entre um e outro? Você poderia explicar para nós por que a escola não é igual ao comércio? Pois é, Leilton, quem faz esse discurso
faz por desconhecimento, por maldade, ou mesmo por fazer disputa ideológica, né? O ambiente da escola é um ambiente de interatividade, é um ambiente onde as pessoas, as crianças se tocam, onde alunos e professores têm laços de proximidade, né? Onde as crianças se abraçam, trocam objetos. Então, é absolutamente diferente de quem vai ao shopping, passa alguns minutos, algumas horas lá, ou o restaurante que vai almoçar, jantar e vai para casa. É absolutamente diferente. Na relação ensino-aprendizagem, né, tem que haver interatividade, tem que ter uma relação de proximidade entre alunos, discentes, docentes, funcionários de escola. Só quem não conhece a realidade da escola é que pode fazer esse tipo de discurso. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. Nas aulas remotas, os profissionais da educação têm trabalhado dobrado para adaptar os planos de aula. Atendem aos estudantes a toda hora, até no fim de semana, e bancam com recursos próprios os equipamentos e custos com internet. Em vez de diminuir, a carga aumentou, mas é o preço que estamos pagando para não correr risco de morte nas escolas. Aulas presenciais só depois da vacina. Direito à vida e vida com direitos. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do sindicato, o professor Rômulo Arnaud, que está falando sobre a luta do sindicato em defesa da vida nesses tempos de pandemia. Rômulo, uma das preocupações maiores, né, é que nós assistimos aos pais e mães em uma tarefa que normalmente não lhes cabia, que era cuidar, né, atender de forma direta aí, as suas crianças, né, os seus filhos, com o advento das aulas remotas, né, dar aquela assistência mais direta, bem como aqueles que estão sendo obrigados, né, pela condição econômica a já sair de casa, mesmo nesse tempo, e não tem como deixar os filhos. E aí é muito comum que essas pessoas acabem aceitando o argumento do retorno às aulas presenciais nesse momento. Qual é o recado que o SINT tem, que o SINT pode dar para esses pais e mães nesse momento? Pois é, Leilton, a gente até entende, né? Mas mesmo com todo esse cenário, as pesquisas recentes, né, mostram que a maioria dos pais, dos alunos, da sociedade como um todo, reconhece que não é um momento, não é seguro ir para a escola ou mandar os seus filhos para a escola nesse momento, né? Nós não temos as condições sanitárias adequadas para isso. Mas alguns, né, mais por necessidade, eu vejo, né, alguns de forma ideológica e outros mais por necessidade, porque está no cenário social e econômico que nós nos encontramos, né? A população, de fato, a gente está com muitos pais desempregados e muitos pais estão indo para as ruas, seja para procurar emprego ou para fazer bicos, para tentar sobreviver. E é por isso que o SINT, né, que o movimento social, o movimento sindical, tem lutado para que permaneça no mínimo, que o auxílio emergencial, na verdade, deveria ser no mínimo os R$600 que já tinham. Vocês se lembram, né? No início, lá o ano passado, o auxílio emergencial que o governo mandou para o Congresso era R$200, e o Congresso, nas discussões, conseguiu ampliar para R$600, e a sociedade, os trabalhadores, as pessoas desempregadas passaram aí 3, 4 meses sem receber, tentando sobreviver, e agora, quando veio um auxílio emergencial, veio de R$150. Nós temos conversado, nós temos feito campanhas de solidariedade, o SINT, a CONT, nós estamos sentindo o sofrimento do nosso povo, né? E temos nos solidarizado com eles, mas, ao mesmo tempo, temos lutado para ter vacina para todos, para a economia voltar a aquecer e as pessoas terem emprego, e também para que as pessoas possam ter as condições. Quem pode criar as condições é o governo federal, que pode emitir moeda, pode literalmente fabricar dinheiro e dar as condições da população sobreviver nesse momento de dificuldade. A
a Assembleia se posicionou, né, mais uma vez, né, em favor do retorno só em condições, né, e com vacina, como você falou. O que é que a Assembleia decidiu fazer, né, nessa luta para manter as aulas remotas, né, da forma que hoje está sendo realizado? Deixar bem claro, né, para todos e todas, que tem alguns movimentos de escolas em municípios, escolas estaduais, dizendo que vai voltar. Não tem deliberação da volta das aulas presenciais. A deliberação da categoria, inclusive o decreto do governo, não determina o início das aulas na rede estadual. Por questão de autonomia federativa, né, os municípios têm a liberdade de retornar ou não. Muitos municípios já decidiram que não vão retornar. Então, esses municípios, os municípios que decidiram retornar, aí aqueles que nós representamos, porque nós representamos os professores em 87 municípios, nesses municípios, sim, nós vamos fazer a defesa da categoria, nós vamos, se for necessário, fazer a greve em defesa da vida na rede municipal. Mas, para além disso, né, nós temos feito um trabalho de conscientização, de mostrar para a sociedade que os professores, os trabalhadores da educação têm trabalhado e têm trabalhado muito, né, têm feito o possível com material próprio, têm comprado computador, têm comprado equipamentos de iluminação, de filmagem, enfim, os professores têm se desdobrado para dar a melhor aula possível, têm se reinventado, têm, inclusive, aprendido, né, têm tentado aprender a usar essas ferramentas em benefício, né, para minimizar. Claro que nós queremos o retorno das aulas presenciais, mas quando as condições forem possíveis, tanto para salvar a vida dos professores, dos trabalhadores da educação, dos alunos e dos pais dos alunos. Temos feito isso, né, nós vamos fazer um dia D, que é um dia em que todos os trabalhadores da educação vão mostrar, porque muita gente não conhece o trabalho, tem sido feito coisas muito bonita, mesmo de forma remota, e os trabalhadores têm se desdobrado muito para dar o melhor de si e ensinar em tempo de pandemia e, ao mesmo tempo, salvar vidas. Vai chegar uma hora, né, que, pelo menos o que se espera é que quando, né, tiver vacina, quando tiver as condições, que haja o retorno gradual, né, das aulas presenciais. Como é que está a situação das escolas hoje para essas aulas? Se tivesse que voltar hoje, todo mundo, havia condições, Rômulo? Olha, o governo do estado, as prefeituras têm feito, né, seguido alguns protocolos, algumas orientações, que, ao meu ver, e a experiência tem mostrado isso, que isso não é suficiente, né? Colocar álcool em gel, colocar sinalização, distribuir máscara nos primeiros dias, isso não tem sido suficiente porque não segura os alunos, né? Isso não consegue, sem falar que a escola normalmente tem um déficit de profissional, tem aquele profissional, muitas vezes a escola não tem aquela pessoa para receber, não tem coordenador pedagógico, não tem as condições, não tem os profissionais para lidar com essa nova realidade. Então, Leilton, nós temos feito essa discussão que só a vacinação vai minimizar esse problema, né, principalmente com os professores, já que grande parte dos professores tem uma idade acima de 50 anos, tem que ser levado em consideração. Ok, nós conversamos com o coordenador-geral do SINTERN, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton, obrigado, telespectador. Vamos se cuidar, vamos manter o distanciamento, vamos usar a máscara e, assim que puder, o mais rápido que puder, tomar a vacina, que é isso que vai salvar o Brasil, que vai salvar vidas e, consequentemente, vai salvar a economia. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTERN em defesa da educação pública. Sempre lembrando que, se você puder, fique em casa.